Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje conversando sobre valores emergentes ou desconstrução sistemática da sociedade. Temos aqui o nosso querido Frei Antônio Moser e a doutora Maria Helena Damasceno e Silva Megali, ela que é doutora em Direito na Universidade Federal aqui das Minas Gerais, professora titular, de mestrado e doutorado em Filosofia do Direito. Aqui no segundo bloco nós aproveitamos para indicar para você uma literatura para além do que estamos partilhando nessa noite, você também possa aprofundar um pouco mais sobre o tema da noite. E aqui são vários livros, eu vou rapidamente passá-los aqui para você poder aprofundar o tema e temas adjuntos, Ou seja, temas afins. Então aqui o primeiro do padre John Collins, que é o sacerdote jesuíta, aqui da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia aqui em Belo Horizonte. Ser Cristão, Fé e Prática, já está na 6ª edição, aqui pela editora Voz, está aqui para você. Padre John Collins está aí, já esteve aqui no nosso programa Em Pauta, é um grande biblista, faz parte inclusive da Comissão de Doutrina da CNBB, a Comissão de Doutrina, a Comissão Bíblica da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aqui do Roberto Patrus, Ética e Felicidade, aceitação da verdade como caminho para encontrar o sentido da vida. Está aí para você, também pela editora Vozes. Tá ok? Está aí, Ética e Felicidade, do Roberto Patrus. Aqui uma coleção Valores. Pois é, coleção Valores, do Antônio Carlos Gomes da Costa. Já são 2 livros, outros virão por aí. O primeiro deles, Educação. Está aqui para você pela editora Canção Nova. O primeiro deles, Educação. Essa coleção Valores do Antônio Carlos Gomes da Silva. E o outro com o tema Justiça, do José Renato Nalini. Está aqui para você também pela editora Canção Nova. Está aí, você pode visualizá-lo no seu monitor. E ainda uma outra grande obra, Valores e Comportamentos nas Organizações. Valores e Comportamentos nas Organizações, do Álvaro Tamoio, Juliana Barreiros Porto, são os organizadores, uma baita obra, um livro extraordinário, está aqui pela editora Vozes também, não é? Opa, isso dá para você localizar melhor. Valores e Comportamentos nas Organizações. A nossa querida doutora Maria Helena tem várias obras e aqui, em primeiro lugar, essa Revista Brasileira de Estudos Políticos, janeiro a junho de 2010, um artigo extraordinário aqui sobre o induzimento como forma de violência e injustiça no processo justo político. A premência da educação, janela de esperança para a lucidez. Está aqui para você, não é? Pela revista... opa, está aí, isso, pela Revista Brasileira de Estudos Políticos. Aonde que pode ser encontrada a Revista Brasileira de Estudos Políticos, doutora, por favor? Na Avenida João Pinheiro, número 100, endereço da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou acessando também pelo site, a pessoa pode fazer a compra. Acessando também. Ah, tá certo. E aqui, 2 livros, não é? O primeiro deles é a Fenomenologia e a Hermenêutica Jurídica. Claro, tendo aqui na capa, não é nada mais, nada menos que um dos grandes fenomenólogos, Edmundo Husserl. Está aí, ó, 1859 a 1938. Um grande fenomenólogo e que a doutora é uma especialista no mesmo, não é isso? Nem tanto. Está aqui, ó, Fenomenologia e a Hermenêutica Jurídica, pela editora Fundação Professor Vale Ferreira. Está aqui para você. E também a Maria Helena, ela é organizadora dessa outra obra, Horizontes Hermenêuticos. Está aqui, ó. Horizontes Hermenêuticos. Essa vista aqui é de onde, doutora? Aqui da cidade de BH? É da cidade. Opa, sim. Se não me falha a memória, ali da Praça do Papa? Exatamente. Então, tá vendo? Estou enxergando bem. Olha aí que vista magnífica. Tá aí, Horizontes Hermenêuticos. O que a senhora trata aqui um pouco
do livro, só para o pessoal em casa saborear aí um pouco? Neste livro nós reunimos capítulos de autoria de alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, numa atividade, num programa de integração desses dois níveis na formação jurídica. E há temas, em geral, temas de hermenêutica, né? Todos os capítulos trataram de hermenêutica. Tá certo, tá aqui, ó. Muito bem. Tá aqui a indicação para você que está nos acompanhando e obrigado pela sua participação. Agora nós vamos continuar aqui o nosso debate. Eu quero perguntar para a doutora, a partir da fala do Frei, a senhora situou muito bem no primeiro momento do nosso programa, mas agora aqui, ainda para elucidar isso daí, quais seriam, doutora, nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo, os maiores males que acometem a nossa sociedade e, né, nos atribulando aí a todos? Seriam assim, tipo, um principal, dois, três, eu não sei, mas quais seriam esses maiores males que fazem com que os valores estejam nessa crise, esse processo de desconstrução constante? De alguma forma da gente atacar o mal pela raiz, não é? É tão difícil saber como atacar o mal pela raiz. Porque, em geral, um mal, ele não vem sozinho. Como o bem também não vem sozinho. Não é? Mas eu achei muito interessante uma abordagem do Frei Moser sobre o ritmo em que nós nos encontramos hoje. A aceleração das coisas, a aceleração das atitudes, das relações, das situações, como se nós não tivéssemos a consciência de que o nosso presente repercute no nosso futuro. É um imediatismo exacerbado, tudo muito acelerado, que não redunda apenas numa velocidade em veículos, mas uma velocidade da própria vida, como se estivéssemos em direção à morte, numa velocidade que chega a ser escandalosa. Não é? Então nós presenciamos, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito depressa, e vejo que isso repercute até mesmo nas relações mais íntimas, mais familiares, como a relação entre pais e filhos. Os pais conversam com os filhos de um modo muito rápido, muito instantâneo. Da mesma forma, os filhos não têm não tenho tempo para os pais. Então, o que está faltando, eu acredito, Padre Hamilton, o que esteja mais faltando nos nossos dias é o tempo para o diálogo. É uma crise cada vez mais acentuada nas relações de todas as ordens. Não é? O patrão não tem tempo para conversar com os empregados, cada vez mais com o mercado minimizado para o trabalho. Não é? Então eu vejo que, apesar de a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 227, preceituar que a criança é prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado, ou seja, a criança tem um direito ao bem na sua formação, e esse direito cada vez mais é adiado, e os pais não percebendo que o dever deles, o dever não pode, o dever de acudir a criança e o adolescente, de cuidar deles, não pode ser adiado pela aceleração em que se encontram todas as ações e todo o agir na sociedade atual. Pois é, isso é fato. Olha, nós perguntamos às pessoas aqui nas ruas e perguntamos exatamente quais são os valores emergentes em nossa sociedade. Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Honestidade, conduta correta. Precisa de mais, né? Eu acho que se você for esses valores, né, uma conduta correta garante um agir oportuno.
um agir oportuno, você resolve. Resolvendo, você assegura o sucesso da sua vida. Educação, principalmente educação. Acho que é tudo, né? O país ficar melhor, do jeito que tá. Educação e respeito. Só bons exemplos, respeito aos idosos, agradecer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu ensino para eles, ceder o lugar para as pessoas mais velhas, com crianças no colo, isso. Tantas coisas, primeiramente o respeito ao próximo. Acho que a maioria dos valores que me foram passados hoje eu estou achando tá bem difícil, assim, eu não tenho visto nas pessoas, mas eu acho mais importante, o que eu tenho visto, que tenho notado, percebido mais, realmente a falta de respeito, de amor ao próximo mesmo. O homem é feito de princípios, é feito de moral, é de ética. Se a gente não se agarrar a isso, a gente vai se agarrar o quê? Todo mundo tem que seguir os princípios morais, éticos, para conseguir alguma coisa. Sem isso, nada tem valor. Tudo isso que você está falando, eles não têm mais responsabilidade para começar, né? Não tem a noção de que a vida é trabalho, né? E honestidade. É isso aí. Tudo. Respeito humano, que não tem mais. Fé, não tem mais também, ninguém tem. O mundo virou de cabeça para baixo, é a pirâmide inversa. Eita, pois é, olha aí. Bom, mas o Frei Moisés é interessante, parece que o pessoal nas ruas, né, estavam atentos àquilo que dizia há pouco a doutora Maria Helena. Ou seja, de alguma forma parece que as pessoas sabem da ausência dos valores, dos princípios, desse ethos, mas por outro lado se sentem de alguma forma refém desse movimento, desse imediatismo, dessa falta de tempo que atentava aqui a pouco a doutora Maria Helena. Quer dizer, é um drama que estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma, eles pegaram a pergunta às avessas, né? Ou seja, os desvalores, aquilo que de fato mostra a desconstrução da sociedade. Agora, eu insisto muito que, ao mesmo tempo que nós devemos denunciar esses contravalores, essa, digamos, destruição sistemática, valores familiares, valores sociais, valores da honestidade, etc., nós devemos ser uma igreja do sim. Ou seja, tentar descobrir o que é que possa haver de bom, não no mal, mas ao lado desse mal, porque o ser humano não é totalmente mau. Claro que Eu já falei aqui várias vezes, dentro de cada ser humano existe um anjo e um demônio. A grande pergunta é, vence o anjo ou vence o demônio? Né? Então, não existe só demônio, não existe só maldade, mas também não existe só anjo, não existe só bondade. Agora, mesmo eu estava pensando, enquanto eles iam falando, que valor eu, pessoalmente, iria indicar como, assim, uma tentativa, uma busca. Talvez, eu diria, um valor que está começando a se esboçar no horizonte é o valor, por exemplo, do respeito aos seres vivos. Então, a ecologia, é uma certa sensibilidade. Nunca você vai ouvir isso, nem eu, não é que alguém diga, eu pequei porque eu poluí as águas. Mas todo mundo tem uma sensibilidade mais, eu diria, acentuada hoje do que tinha no passado, porque também os problemas não eram tão graves, claro. Sem dúvida. Mas, por outro lado, eu vejo também uma certa busca da verdade, apesar dos pesares. Mas será que isso é verdade? Há uma certa inquietação. Depois, essa parte da busca do religioso. Quantas igrejas, e aí vem alguns sabidões, né, que dizem, porque o Brasil, imagina, olha, católicos agora já são minoria, o resto é evangélico, o resto é ateu. Gente, não é verdade. Em primeiro lugar, o Brasil continua sendo profundamente cristão, com rostos diferentes, acentos diferentes, mas há uma busca de Deus. Você vê tantas igrejas pentecostais, neopentecostais, cheias. E as nossas igrejas também. Não vamos exagerar no sentido de dizer que não há nada de verdadeiro. Não é que esteja tudo ruim. Agora, eu acentuaria essa busca da verdade. O pessoal não está satisfeito consigo próprio, não está satisfeito com a política, com a sociedade, a organização da sociedade. Por exemplo,
todo mundo busca a segurança. Não, tem que encontrar um caminho para estarmos mais seguros. Ou seja, isso é positivo. A crise dos valores está despertando a necessidade nas pessoas de buscar. Mas onde é que estão os valores? E por isso, a busca, por exemplo, da Bíblia, não é? O valor da Bíblia, vamos buscar a luz do Cristo, nas várias formas. Também, por exemplo, o pensamento filosófico, já que a nossa doutora a Maria Helena, vamos dizer assim, tem esse profundo conhecimento filosófico. Todo filósofo apresenta uma ética, uma concepção ética, senão não é filósofo. Claro. O que é ética? É como construir o humano e como construir a nossa casa. Então, essa aspiração, eu acho que aparece na negatividade. Quer dizer, o pessoal acusa que isso não está ocorrendo, mas ao mesmo tempo está aspirando, não é, esses valores. Em outras palavras, não é que seriam outros valores, mas os eternos valores humanos com outra fisionomia. Por exemplo, alguém acenou a terceira idade, não era a terceira idade, nem gosto disso, mas eu diria pessoas de idade, você ceder lugar, ou seja, uma sensibilidade para com as pessoas que deram a sua vida pela sociedade, a sua vida pela família. Então, a necessidade de respeitar. Quer dizer, na negatividade começa a aparecer uma aspiração por um mundo diferente, uma casa diferente, um país diferente. E dentro do campo da política nem se fala. Quando o pessoal trata de política, já diz, não, assim não pode continuar, tem que mudar. Isso é positivo. Perfeito. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Você não sai daí não, porque você percebeu aí, né? Quando nós tratamos de algo tão importante, tão vital, né? Temos que ir pouco a pouco, com calma, refletindo bem, não é? Muitas vezes até mais do que falar sem pensar, então a gente tem que, não é, falar aqui com muita calma e ao mesmo tempo meditar bem sobre o que estamos escutando, porque são coisas muito, não é, sérias, muito importantes para a nossa vida e a nossa convivência, sobretudo. E aí vem a questão do nosso terceiro bloco, já, exatamente, por causa dessa necessidade, por causa dessa crise, por causa desta questão. Então vem a questão, não é? Onde estão os valores? Como atualizá-los? Como trazê-los novamente à tona? Como resgatá-los? O exemplo é um bom exemplo para que esse resgate aconteça. Enfim, nós vamos conversar sobre isso no nosso terceiro bloco e você não saia daí porque voltamos em 1 minuto.